A nossa equipe sai mais fortalecida com isso. Acredito que está tudo resolvido já internamente. E como eu sempre falo, independente das nossas diferenças extracampo, seja ela religiosa, por qualquer outro princípio, dentro de campo é um dando a vida pelo outro. A gente não leva nada para dentro de campo e fico feliz aí que a gente classificou. Cara, você especulou muito que você teria uma rusga com o Lian. Você virou notícia em portais e tal. Tem alguma rusga? Não, a gente já se acertou. Houve um mal entendido ali da forma dele se expressar, a forma que eu entendi, e aí me expressei do jeito que eu achei o correto. Porém, a gente já se resolveu, tudo muito bem resolvido, na verdade. Nossos filhos fazem aula juntos, então foi coisa do momento e nós, como homens ali, já resolvemos e não levamos nada para dentro de campo. Como eu disse, a equipe sai muito mais fortalecida com isso e individualmente também acaba fortalecendo, né, apesar do momento meio conturbado. Ô Scarpa, o grupo de jogadores está depositando confiança nessa última conversa que vocês tiveram com a diretoria, principalmente com o Rubens Menin? Sim, foi uma conversa diferente, até porque chegou num ponto que ficou meio que insustentável por tudo o que aconteceu. Porém, foi uma conversa muito boa com o Rubens, né? Veio o Renato também, o Sérgio. Conversa boa e eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão melhorar. Quanto que as vaias ali da torcida e também a semana que o Atlético passou influenciou tanto na atuação da equipe quanto também na sua cobrança de pênalti e também a ação do grupo te abraçar depois que você perdeu o pênalti? Cara, ser jogador de futebol, principalmente no Brasil, tem que ter muita resiliência, tem que ter personalidade. E vocês me conhecem há pouco tempo, mas já deu para notar que eu nunca vou fugir da minha responsabilidade. Eu não cheguei no Galo à toa, não visto a camisa 10 do Galo à toa. Eu nunca vou fugir do que eu tenho que fazer. É claro que é ruim ser vaiado, a situação toda é chata, porém o que não mata fortalece a gente e com certeza eu vou dar a volta por cima. A massa atleticana com certeza se orgulhará muito ainda de mim. E eu esqueci o resto, mano, que você falou outra parada? Ah, tá, do pênalti. Sendo muito sincero com você, acho que o pênalti que eu mais tive medo de bater assim na vida foi um Palmeiras e Corinthians, a final do Paulista na pandemia, que eu decidi bater no meio. Se eu bato do jeito que eu gostaria, o Cássio só ia encaixar a bola. Bati todo errado por tanto medo que eu tava e fiz o gol. Hoje, apesar de tudo, eu realmente estava tranquilo. Bati com o meu treino, no canto que eu vinha treinando. Infelizmente não deu certo o gol, mas fico feliz que o Everton salvou minha pele. Depois de uma semana que a gente teve, né, um pouco conturbada, né, um jogo como esse, numa classificação de um campeonato que a gente quer muito, sempre eu falo isso e deixo claro, o nosso objetivo na Sul-Americana é conseguir sair campeão dela. E é lógico que uma classificação, né, a gente estava até brincando ali, até domingo tem uns dias infelizes, daqui a pouco já é outro foco, então com certeza isso muda o ambiente. Acho que a vitória em si, né, não só pela classificação, mas quando o time ganha, o vestiário é outro. Então acho que veio no momento certo essa classificação, esse jogo, porque quando você joga, acho que você esquece de tudo, né? Eu particularmente começo a esquecer, eu esqueço de tudo que está fora e foco no jogo, então foi um jogo na hora certa, eu acho que depois dessa semana que a gente teve e graças a Deus conseguimos sair com a classificação. O Scarpa passou por aqui e disse que está tudo resolvido entre vocês dois, tudo certo? Tudo certo, eu acho que todo mundo é homem, o futebol é assim, eu acho que você tem que lidar com muitas pessoas, com personalidades diferentes, pensamentos diferentes, e se você não souber diferenciar essas duas coisas, né, que é dentro de campo e o fora de campo, é muito difícil. Então cada um tem sua forma de pensar, de falar, de achar o que é certo e o que é errado. Mas tudo passou, acho que foi como eu falei. Da mesma forma que somos homens e temos que entender o que cada um pensa, também temos que ser homens para fazer as pazes, né? Enfim, acredito que para o relacionamento do grupo, tudo que aconteceu, isso vai fortificar muito. Que nós observamos que durante a cobrança do Scarpa, que bateu na trave, você foi o primeiro a ir lá, dar força para ele e chamar a torcida também. Você é um ídolo da torcida. O futebol tem essas voltas também, né, rapaz? Então, assim, sua humildade e tal, ter feito aquilo e mostrar que o grupo tem que ser unido, né, Léo?
Tem que ser, porque todo mundo veste ali a mesma camisa, né? Todo mundo tem que jogar com o mesmo objetivo, se não é assim é muito difícil. Foi como eu falei, obviamente, cada um tem sua vida, então a gente não é só no campo, né? A gente está ali dia a dia e o extra-campo às vezes acaba que todo mundo sabe do que o outro pensa, enfim. Então não é só no campo, né? E a gente nessas horas que a gente está vestindo e representando o Galo, acho que tem que ser todo mundo junto, independente do que acontece. Se tiver que brigar, depois briga de novo, mas quando está ali dentro tem que estar todo mundo junto, porque senão acho que a gente não conseguiria e não consegue alcançar os objetivos que a gente tem. E ali foi uma forma natural de levantar a cabeça, que às vezes, igual o próprio Bernal depois também, eu acho que se um às vezes perde a cabeça, passa para o outro, enfim, tem que estar todo mundo no mesmo objetivo e foi o que eu tentei passar ali, e é isso. Valeu. Aquela postagem, muita gente ficou especulando se era indireta para o Scarpa, se era, se não era. O que de fato aconteceu naquele momento? Não, é porque na verdade, eu tinha recebido umas perguntas, né, falando que se eu também tinha notificado o clube e tudo mais. E eu não tinha feito isso. E aí eu quis fazer a postagem, né? Lógico que falando pela situação e também a minha, né? Eu acho que, foi como eu falei, acho que quando uma pessoa às vezes se sente ofendida, né? Ela se sente igual quando ela está, entre aspas, na culpa, qualquer palavra assim, seja opa, foi para mim, né? Eu acho que foi isso que ele sentiu, mas no dia seguinte, por mais que estava aquela doideira toda, a gente conversou, não só nós dois, né, mas o grupo inteiro. Foi como eu falei, eu acho que aqui dentro é como um relacionamento, né? Essas coisas acontecem para te fortificar, para ver, para evoluir, então acredito que isso veio para ajudar muito o grupo. Às vezes precisa desse susto, às vezes precisa dessas coisas, sendo bem sincero mesmo. Talvez não da forma que foi, porque eu acredito que foi um dia muito ruim para todo mundo que é envolvido aqui com o Galo. Não só nós jogadores, né, mas diretoria, todo mundo que está ali em cima. Eu acho que, tanto que eles falaram, né, no dia seguinte, acho que foi o pior dia que eu tive aqui, por tudo que acontece, notícia, e começa a sair coisas que às vezes não eram mais aí, né, na situação complicada, mas no dia seguinte todo mundo foi homem, né, eu acabei de falar, todo mundo foi homem de sentar e conversar e ver o que é em prol do Galo, o que a gente tem que fazer, né, então é isso. Acho que todo mundo aqui é homem e sabe da responsabilidade que a gente tem. Em relação à reunião que vocês tiveram ontem com alguns gestores, com o sócio majoritário Rubens Menin, o elenco está mais confiante de que essas situações todas de atraso agora será resolvida? Cara, eu vou falar por mim. Eu sou um cara que não foco nisso. Graças a Deus, Papai do Céu foi muito bom comigo na vida e eu consigo não me preocupar com isso. Foi como eu falei, né? Cada um tem seus problemas, cada um tem sua família, cada um tem seu jeito de pensar. E a gente tem que entender o que o outro passa, o que não passa. E essas coisas acontecem, eu acho que justamente para que isso, se a gente conseguir ser forte, ser homem e levar isso pelo lado positivo, a gente começar a entender o que o outro quer, o que o outro não quer. Eu acho que, como a gente está dia a dia, todo mundo junto, eu acho que o mais importante é a gente saber o que o cara do lado aqui está passando, né? Então, tudo que aconteceu foi como eu falei, eu acho que veio para fortalecer o elenco, fortalecer o grupo e principalmente fora de campo, né? Quando essas coisas acontecem, é lógico que ela vai um pouco para o campo, como a gente viu a torcida hoje com alguns, isso acontece e, na minha opinião, tem que acontecer às vezes para o time todo tomar um susto também, tipo, caraca, estamos juntos, é só nós, é por nós. Então, acho que tudo que acontece é para o bem e foi dessa forma que a gente levou. Tudo que está acontecendo, a gente quis levar da melhor forma, como grupo, como união, e é lógico que não só a gente, né, a diretoria tem que estar todo mundo remando em mesma direção, né, e é o que vai acontecer, se Deus quiser, e a gente tem que estar junto. O Scarpa errou o pênalti ali, Lianco, você foi o primeiro a estender as mãos ali para dar um abraço no Scarpa. É representativo isso também para mostrar que está tudo bem? Não, agir de natural, eu acho que, cara, eu quando estou em campo eu esqueço de tudo. A gente entra em campo, todo mundo coloca a mesma camisa, então se ele falhar vai sobrar para mim, se eu falhar vai sobrar para ele. Então acho que nessas horas, mais uma vez, a gente tem que ser homem de saber separar as coisas, né?
quando entra em campo, é todo mundo em prol do Galo, com o mesmo objetivo, e que era o objetivo da classificação, ao mesmo tempo vestindo a mesma camisa. Então essas coisas a gente tem que saber separar, né? E foi o que aconteceu ali, e é lógico para o grupo inteiro, né? Porque às vezes abaixa a cabeça, fica mal, o outro sente, né? Então acho que ainda mais nos pênaltis, né? Acho que tem que estar todo mundo confiante no que vai acontecer, e não foi para representar nada, foi de verdade, foi de coração aquilo ali, mas da minha forma de ser. E outra, quando a gente está junto ali, é cada um, né, correndo um pelo outro, e tem que ser dessa forma. Bom, sobre a classificação, para a gente foi maravilhosa, né? Onde um jogo difícil, onde a equipe vinha buscar o resultado, e graças a Deus, né, conseguimos a nossa classificação, que era de suma importância, vencer dentro de casa. E sobre a semana, cara, a semana que foi bem intensa, eu acredito que onde conseguimos resolver muitas situações, e graças a Deus, né, com o apoio do Vitor, do Brax, do presidente, conseguimos solucionar algumas situações onde estava pendente, mas graças a Deus conseguimos. E agora daqui para frente pensar com que a gente possa, né, a cada jogo melhorar e buscar os nossos objetivos que temos ainda adiante. Cara, não foi nenhum pedido de rescisão, né? Mas sim alguns aspectos de direitos, né? Como todo mundo tem, como todos os profissionais têm, né? E a gente sabe que muitas das vezes está no direito de pedir, né, algumas coisas, e foi o que aconteceu, né? Mas junto com a diretoria conseguimos solucionar o problema, né? Conversamos com o Vitor e com o Paulo Brax, onde, né, solucionamos o problema, e graças a Deus já acredito que não só o meu, mas de todos os atletas lá foram solucionados, que como vocês bem sabem, também estava em atraso, né? Parabenizar ao Vitor, Paulo, por ter honrado a palavra deles com a gente, isso é o mais importante. Mas eu acredito que todas as coisas, muitas das vezes, vocês mesmos levam para um lado pessoal, né? Levam que as coisas são da forma que vocês veem os comentários, mas faz parte, isso é esse comentário de vocês, e a gente respeita, como eu respeito. Mas o mais importante, cara, é saber que eu estou vestindo essa camisa, como eu falei ali pro cara, durante eu estar vestindo essa camisa, eu vou honrar com todas as minhas forças e vou sempre lutar para que o time vença. Você deseja o Rony permanecer no Atlético? Ah, com certeza, eu tenho contrato, né? E em momento algum houve notificação para poder sair do clube. E isso sim, solucionar alguns problemas, como não só como o meu, como eu falei, mas sim os outros atletas. Graças a Deus deu certo, e eu acredito que foi isso que aconteceu, e estou feliz como desde a minha chegada. Eu sou muito grato ao Atlético pelo carinho, à torcida pelo carinho, e independente de qualquer coisa, eu vou estar honrando essa camisa com todas as minhas forças. Quando receber as vaias da torcida, né, você foi muito marcado no campo, era algo que você já estava esperando? Cara, acredito que sim, né? Por tudo que saiu, comentários muitos negativos ao meu respeito, né? Falaram que eu estava forçando alguma coisa, e não foi bem assim. E a gente sabe que hoje a internet é muito podre, e a gente sabe que é muito difícil, você tem que saber lidar com essa situação. Essa foi a primeira vez que isso me aconteceu na minha carreira toda, mas faz parte, né? Não tem nenhum rancor da torcida por estar vaiando durante o jogo, não, só queria fazer o meu melhor para poder vencer e fazer o meu melhor. Eu acredito que o mais importante é você ter a cabeça tranquila, a cabeça boa, e eu tenho muita fé que tudo se esclarece, não só por mim, porque não vou rebater ninguém, até porque essa não é minha índole, mas sabendo que as coisas, né, se encaixam, e depois tudo vai se esclarecer, e as pessoas vão ver que eu estou aqui para poder somar desde a minha chegada, e para poder dar o meu melhor para que o Galo vença, e eu possa estar ajudando da melhor maneira possível. A pergunta, Rony, mas muito se fala de uma proposta do futebol do Catar. Hoje o seu sonho, cara, é fazer história no Galo, é dar a volta por cima, ou se pintar uma proposta mesmo, seu desejo é sair?
Bom, sobre a proposta, eu fiquei sabendo no vestiário, mas nego a proposta, né? E não é novidade que todo mundo sabe que eu tenho um sonho sim de jogar na Arábia, jogar no Catar, é um sonho meu. Mas isso não aconteceu, né? E se fosse que muitos se falaram, o Rony está forçando uma coisa porque vem proposta da Arábia. Se fosse por isso, a gente não tinha entrado num acordo e eu estaria, né, hoje fazendo o que muitos falaram, né? E isso não foi o que aconteceu. Hoje eu estou aqui porque eu amo vestir essa camisa, né? É um clube que abriu as portas para mim e acreditou no meu trabalho, né? O Cuca acreditou no meu trabalho, a diretoria acreditou no meu trabalho e acho que é por isso que a gente conseguiu entrar no acordo e solucionar o problema, né? Eu acredito que cada um de nós procura o seu direito. É a mesma coisa você, muitas das vezes quando as coisas não acontecem, você procura o seu direito, você entra num acordo. Então vai de quem ambas a parte solucionar o problema. E graças a Deus foi isso que aconteceu, né? Eu como atleta profissional, os jogadores como atleta profissional, cada um tem a procura dos seus direitos e isso que aconteceu. Mas faz parte, como eu falei, hoje eu estou aqui, né, graças a Deus, e eu procuro fazer sempre o meu melhor para estar vestindo essa camisa. O objetivo nosso era ter classificado uma classificação mais tranquila. A equipe está de parabéns, o Everson está de parabéns, todos aqueles que bateram os pênaltis estão de parabéns pela competência que teve. Agora trabalhar aí, focar e pensar no Campeonato Brasileiro. Dudu, foi uma semana conturbada, né? Acho que é uma vitória dessa classificação do jeito que foi. Claro, vocês queriam se classificar no tempo normal, mas dá confiança pensando no próximo mata-mata, já tem jogo difícil pelo Brasileiro no domingo. Como é que vocês encaram essa classificação? Acho que era o importante classificar, né? Acho que quando você está no mata-mata, o importante é sempre a classificação, não importa como ela seja nos pênaltis. Claro que a gente queria vencer o jogo no tempo normal, mas infelizmente a gente não conseguiu. E que bom que a gente tem um grande goleiro, né? Temos grandes batedores de pênaltis também, que a gente conseguiu essa classificação. As vaias, o xingamento atrapalham essa torcida? Cara, difícil, né? Difícil quando você entra já dentro de campo e tem essas vaias, tem a desconfiança da torcida, né? Mas o importante é que o grupo tá unido, o grupo tá um abraçando o outro. Foi importante essa classificação hoje também para a gente demonstrar também um pouquinho para eles que eles veio para o estádio. Pode ter certeza que foi sofrido, mas eles voltaram felizes com a classificação para casa. Sí, está un poco confusa mi situación, né? Eu tenho talvez possibilidade de sair do clube, então estava treinando sozinho, mas hoje como o treinador e o clube precisava de mim, eu continuo à disposição, pois sou jogador do clube. Inclusive sobre isso, como que é essa situação hoje no Atlético? Você está para sair, você vai ficar? Como é que está a sua situação hoje? Sí, boa noite. Não, como falei anteriormente, né? Tenho possibilidades, mas eu sou jogador do clube e até o último dia que esteja aqui, se precisam de mim, vou estar disposto para defender a camisa, né? A gente sabia que já ia enfrentar bastante dificuldade jogando aqui em casa hoje também, enfrentamos lá, mas conseguimos sair com resultado positivo, então hoje conseguimos sair daqui com a classificação, então a gente está bastante feliz, enfrentamos uma semana bastante turbulenta aí, dias e momentos até mesmo antes desse jogo, então eu fico feliz que no final a gente tenha conseguido aí lidar bem, mesmo passando alguns momentos difíceis, que é normal dentro do jogo, mas graças a Deus com a classificação no final. O grupo está fechado, Bernardo? Sem dúvida, a gente sabe que cada um sabe das ações ou daquilo que faz, né? Fora extra-campo, então eu acredito que cada um estava pensando ali no direito que tinha de fazer.
é o que fez, então, mas a gente dentro ali, a gente sabe que quando a gente entra dentro de campo, a gente tem uma camisa a representar, uma camisa a respeitar, torcedores que lutam, se entregam, deixam família, gastam bastante dinheiro para estar aqui com a gente, nos motivando e torcendo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar cada vez mais unido para que a gente possa responder todas essas responsabilidades que a gente tem também, não só dentro de campo, mas também extra-campo. Cara, ali é difícil, né? A gente treina bastante, da mesma forma que a gente treina ali as batidas, os goleiros também treinam, é uma forma de poder responder à nossa ação também. Então, eu acredito que a infelicidade minha ali, eu bati forte, mas meia altura. Então, meia altura, eu que estou bastante tempo no futebol, sei que a gente acaba em algum momento errando por esse fato, mas feliz que o Everson estava num dia iluminado e nos ajudou a classificar. Obrigado, Bernardo. Bom, realmente foi uma semana dura, uma semana difícil, mas existe um ditado que mar calmo não forma bons marinheiros, né? Então foi uma semana de mar bastante agitado, mas que entendo que serviu para nos fortalecer também enquanto elenco, porque muito se falava sobre um elenco rachado, um elenco dividido, né? Ontem tivemos uma conversa muito franca, muito aberta, né? Com todos os jogadores, envolvendo também o Rubens, envolvendo o presidente, Renato, então a diretoria do Conselho da SAF estava presente e foi uma conversa muito franca. E ali houve um alinhamento muito importante, que eu acho que nos faz sair fortalecidos para o restante da temporada. Porque quando você fala, você se posiciona e você escuta, você se compromete, né? Então foi uma conversa bastante produtiva, bastante respeitosa, né? E que serviu para ter um alinhamento do que a gente tem como objetivo para o restante da temporada. Então, acho que as dificuldades elas servem também para nos forjar, nos moldar e nos fortalecer. E tenho certeza que o que a gente passou essa semana vai nos fortalecer muito em termos de equipe, em termos de coletividade, em termos de institucionais também, porque a gente viu ali que todo mundo tem o mesmo objetivo e são esses objetivos que nós vamos buscar para o restante da temporada. Temos alguns nomes na pauta, propostas na mesa, e estamos esperando aí definições para que a gente possa concluir e em breve anunciar pelo menos um reforço importante para a posição. Ali, goleiro sendo aclamado no final do jogo, com penalidades, 12 anos depois da Libertadores, te lembrou alguma coisa? Impossível não lembrar. Hoje é uma data importante, né, 12 anos da conquista da Libertadores, num contexto parecido, cobrança de pênaltis, né, acho que vale ressaltar o trabalho do Everson, né, o quanto ele se prepara, o quanto é dedicado e quanto nos dá segurança. Então, parabenizá-lo por mais um grande feito, vestindo essa camisa. E acho que é um dia da gente resgatar o orgulho do torcedor. E o torcedor se sentir orgulhoso por ser parte de um clube vitorioso, um clube de tradição e um clube que busca evoluir e crescer a cada dia, né, com o intuito de dar a esse torcedor cada vez mais grandes conquistas. Então, parabéns ao torcedor, né? Que ele possa se sentir orgulhoso com a classificação de hoje, apesar de estar chateado com algumas questões, mas, como eu falei, é hora da gente dar as mãos novamente, recuperar, resgatar o orgulho, se desarmar, se despir de ira, né, de mágoa e fazer o que realmente importa, porque todo mundo remar na mesma direção. Porque a gente sabe que quando o torcedor joga junto, nós somos muito mais fortes. A quinta cobrança com maestria, dando a classificação para a equipe, em uma semana que era muito importante a gente ter conquistado essa classificação, para que a gente possa colocar o trem do Galo no trilho, a gente fazer um segundo semestre tão bom quanto o primeiro e continuar nessa briga por títulos. O pessoal te deu de porcentagem do bicho de cada um? Não, a porcentagem é igual, aqui é um elenco coletivo, todos ajudaram, todos têm sua parcela de contribuição, então o bicho ele vai ser dividido iguais aí para quem jogou. Quem não jogou recebe um pouco menos, mas
ele é todo dividido igual, não tem porcentagem a mais para mim não. Mas você pegou pênalti, fez gol e vai ser igual, pô? Sim, vai ser igual, tá tudo certo, não tem problema não. O mais importante foi que o Galo classificou, eu pude ajudar a equipe, pude dar mais uma vez minha parcela de contribuição. Uma classificação muito difícil, onde a gente sabia que se a gente quisesse brigar pelo título da Sul-Americana, com certeza nós vamos enfrentar adversário difícil, Godoy Cruz. Passando ele, vai ter um adversário de altitude, mas com certeza esse jogo era de suma importância por tudo o que aconteceu durante a semana. A gente conseguiu essa classificação, que foi de suma importância para que a gente pudesse colocar o trem do Galo no trilho e seguir nesse segundo semestre aí, porque a gente vai buscar coisas grandes ainda. Ô Everson, pode falar pra gente, o Scarpa passou aqui, ele falou que fez até coraçãozinho pra você, vai rolar uma porcentagem dele, vai. Vamos ver se ele toca no coração dele, sai uma porcentagem pra mim desse bicho, mas na hora que eu peguei o pênalti ele já saiu de lá, ele já tinha me agradecido, depois consequentemente o Bernard acaba perdendo o pênalti ainda e a gente faz a defesa de novo, então foi a noite perfeita, onde eu pude fazer a defesa do quarto pênalti e na quinta cobrança eu pude consolidar ali em gol. Também, se eu não pego o pênalti ali, a responsabilidade era muito maior de você fazer o gol e ter que pegar a quinta cobrança. Então, Deus mais uma vez me abençoou aí numa competição internacional e eu pude ajudar a equipe a classificar. Você como um dos líderes do grupo, como é que vocês saem depois dessa semana, dessa classificação, que agora vem Flamengo, vem Copa do Brasil, são jogos importantes. O que você pode falar para o torcedor? Como é que vocês saem agora desse episódio todo, dessa semana conturbada, mas agora classificados, né? O que você pode falar para o torcedor? Bom, a gente sabia da importância que era a classificação hoje, porque se a gente não se classifica hoje, a semana poderia ficar muito pior do que ela esteve até hoje, o dia do jogo. Mas aí a gente conseguiu fazer um grande jogo, conseguiu conquistar a classificação. Um grande jogo não, né? Conseguimos conquistar a classificação. Perdemos uma vantagem que a gente conquistou lá muito difícil e aqui a gente acabou perdendo essa vantagem. E, cara, a gente teve uma conversa com o Menin durante a quarta-feira, uma conversa muito clara, um cara que, cara, não tenho o que falar do Menin desde quando eu cheguei aqui. É um cara que ajudou muito o clube, fez o clube a entrar nesse patamar de brigar por coisas grandes. E a gente coloca o trilho no trem, o trem no trilho, com aquela sinergia no final do jogo. O torcedor, lógico que reivindicou ali antes do jogo, cobrou, mas no momento do pênalti, no momento mais difícil que a gente teve durante esse playoffs, o torcedor nos incentivou, nos apoiou, a gente terminou com uma sinergia boa com o torcedor. Então que a gente continue nessa sinergia, a massa junto com o elenco, para que a gente possa fazer bons jogos nessa sinergia, nesse segundo semestre muito difícil que a gente vai ter, a gente possa conquistar grandes vitórias aí e colocar o Atlético sempre brigando por títulos.